Meus irmãos, nós estamos nos aproximando do final do ano litúrgico. Assim como nós temos o ano civil, que começa em janeiro e termina em dezembro, a igreja também tem um calendário organizado de celebrações, né? E daqui a 3 ou 4 domingos, nós estaremos celebrando o ano novo da igreja, né? O ano novo litúrgico. E isso abre para nós a reflexão de que todas as coisas passam, né? O tempo passa, a vida passa, a história passa. E se nós homens não abrirmos os nossos olhos, não estivermos atentos, meus irmãos, a que todas as coisas passam e vivemos presos a esse mundo, nós entraremos numa certa angústia. Por quê? Porque nós não fomos feitos para passar, nós não fomos feitos para acabar. Então, quando nós olhamos para o mundo, olhamos para as estações do ano que, aqui não tem calor e quentura só, né? Mas a gente estuda e sabe que existem algumas estações aí bem definidas. E se olhamos para a vida dos animais, que é mais curta do que a nossa, que nascem, logo morrem. E como eu dizia, isso pode gerar em nós uma certa angústia. Porque nós podemos nos perguntar, mas eu vou passar também? Tudo que eu tenho são esses alguns anos, quando muito, 100 anos aqui nessa terra. Acontece que se nós homens, eu repito, nos mantivermos atentos apenas às coisas passageiras, apenas às coisas do mundo, nós iremos talvez entrar no desespero. Se a gente de fato parar para pensar. Sobretudo quem é mais velho, quem tem mais tempo de vida, quem já viveu um pouco mais, né? Tem essa consciência de que tudo passa. Uma pessoa mais velha, ela costuma ser mais madura, porque experimentada pela vida sabe que nem tudo tem aquela importância tão grande quanto um jovem dá, né, para qualquer acontecimento, né? Bom, mas como é que nós podemos resolver isso? Para onde é que nós podemos olhar e ter uma certa segurança de que sim, tudo passa, mas eu não passarei. Tudo se acaba, mas eu não vou me acabar. Tudo se destrói, tudo se corrompe, mas não necessariamente eu irei ser destruído ou corrompido. Meus irmãos, se nós formos capazes de elevar o nosso olhar e o nosso coração para Deus. Deus é aquele que é perene, que é eterno, que é imutável, que não se acaba, que não se destrói, que não se corrompe. Deus é sempre o mesmo, Deus é sempre igual. Então, se nós somos capazes, por exemplo, de voltar o nosso olhar, voltar o nosso coração para o céu, nos lembrar das palavras de Jesus, da força de Jesus, da vida de Jesus, nós não cairemos em angústia. Por quê? Porque Jesus foi aquele que nunca passou, que nunca envelheceu, porque tendo sido morto, ressuscitou, venceu a morte, voltou das trevas, da escuridão. E se eu unir a minha vida a dele, promete Jesus, então eu também não passarei. Não é isso que ele nos prometeu? Se nós vivermos unidos a ele, a nossa vida, o nosso coração, as nossas intenções, ao do Senhor, nós também não passaremos, nós também não morreremos, mas entraremos para a vida eterna. Portanto, aquilo que tantas vezes eu já insisti desde esse altar, nós precisamos fazer de Deus o sentido de nossas vidas. É porque sem Ele, eu repito, me desculpem ser insistente, tudo é passageiro, tudo se destrói, tudo se acaba. Nada tem um valor absoluto, um valor duradouro. Por que, por exemplo, se discute tanto, e a gente acompanha pelos jornais, pelas notícias, a destruição da vida humana, né? Pelas guerras ou pelo aborto? Porque sem Deus, sem esse horizonte maior, até a vida humana, até a minha e a sua vida, não tem um valor absoluto, né? É relativo, pode ser destruído, seja no ventre da mãe, pelo aborto, seja por uma guerra, não tem problema. Por quê? Porque vai se acabar mesmo, uma hora ou outra não vai mais existir, não tem para que ficar preso, aprisionado a essa vida. Bom, sim e não, em alguma medida. Porque se nós temos a consciência de que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e que Deus colocou em nós uma alma imortal, então de fato, essa vida é passageira, mas não quer dizer que nós vamos passar. Como o cachorrinho que você gosta tanto, um dia vai morrer e vai se acabar. Como o gato que você cria no parque, que quando morre se acaba. Eu e você não. Nós iremos passar desta vida, mas não iremos nos acabar para sempre, porque a nossa alma é imortal. E é por isso, então,
que nós devemos levar uma vida atenta. Vamos tentar entender um pouco mais como viver a nossa vida voltados para a eternidade, né? Nos voltemos para o evangelho que escutamos. Um grupo de fariseus ficou sabendo que um outro grupo religioso, dos saduceus, tinha sido calado por Jesus, certo? A fofoca não é nenhuma novidade, minha gente, ela sempre existiu. Então os fariseus ficaram sabendo que Jesus tinha tido um debate com os saduceus e tinha saído vitorioso desse debate. Aí o que eles fizeram? Vamos até Jesus? É a nossa vez aqui de testar ele, né? Então vão até Jesus e perguntam respeitosamente: mestre. Mas eles não tinham respeito nenhum a Jesus, era só uma técnica de conversa. Qual é o maior mandamento da lei? Então eles perguntam a Jesus o que tem que ser observado como resumo de toda a lei judaica. Nos lembremos que eles tinham mais de 600 mandamentos, né? Uma parte daquelas coisas que eles tinham que fazer, e outra parte dos que eles não podiam fazer. Então, a título de resumo, mestre, desses 600 e tanto, o que nós temos que fazer para nós não nos desviarmos da lei? Então Jesus, sabiamente, porque foi de Deus que a lei veio, responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Amar a Deus com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Amar a Deus, meus irmãos, portanto, significa fazer a sua vontade, ter em Deus, naquilo que Ele propõe para nós, no seu caminho, na sua proposta, o sentido de nossa existência. Viver aberto para Deus é querer conhecer a sua vontade e colocar a sua vontade em prática na minha vida. Então Jesus diz: bom, todos esses mandamentos têm como intenção fazer com que vocês, acreditando em Deus, coloquem Ele como centro de suas vidas. Me parece razoável, não é verdade? Porque se os mandamentos são para agradar a Deus, se Ele governa tudo aquilo que eu sou e que eu tenho, Ele está no primeiro lugar da minha vida, né? Então, buscar a vontade de Deus. O que o Senhor tem para mim? O que Ele me pede? O que Ele quer de mim? Está em primeiro lugar. Entender, portanto, meus irmãos, que a vida não é minha, mas a vida é um dom nos presenteado por Deus, mas um dom que deve ser vivido de volta para esse Deus, buscando sair de mim, da minha miséria, do meu pecado, do meu egoísmo, e descobrir o que é que Deus tem para mim, o que é que Deus quer de mim, o que é que Deus espera de mim. Meus irmãos, nós deveríamos gastar a nossa vida, gastar as nossas energias na tentativa dessa descoberta. O que Deus espera de mim? Qual é a sua santa vontade? Porque se eu descobrir e viver, eu levarei a vida verdadeira, eu serei feliz. E essa felicidade se opõe, é diferente daquela angústia que eu dizia no começo da reflexão. Se eu levo uma vida preso em mim mesmo, uma vida egoísta, que eu acho que eu posso tudo o que eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero, eu serei infeliz, eu viverei angustiado, triste no final das contas. Mas se eu tento com a minha vida descobrir a vontade de Deus, então se abre para mim uma possibilidade de vida muito mais feliz, né? Então nós, quando estamos na igreja, nós quando vamos rezar, nós quando nos relacionamos com Deus, a primeira coisa que devemos fazer não é pedir para Deus, né? Que Deus me abençoe, que Deus cure, que Deus liberte o meu marido, que Deus abençoe o meu casamento, que Deus faça com que o meu filho crie juízo. Não. A primeira coisa é: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Porque o Senhor é o Criador, o Senhor é o Senhor, o Senhor é o Mestre, o Senhor é o Senhor. Eu sou a criatura, eu sou o discípulo, eu sou o servidor. Entendem? Então é a vontade dele, é o querer dele. Deus não está ao meu serviço, mas eu estou ao serviço de Deus. Muito bem, meus irmãos. Mas você agora pode estar se perguntando: tá bom, padre, que coisa bonita, né? Saber a vontade de Deus. Mas o que é a vontade de Deus? Não parece assim uma coisa meio vaga, meio abstrata, assim, teórica? A vontade de Deus. O que é a vontade de Deus para o senhor, padre? Não é a vontade de Deus para mim. Concorda comigo? E como é que eu consigo chegar mais perto disso?
Como é que eu consigo colocar isso em prática na minha vida? Como é que eu consigo descobrir o que é que Deus quer e espera de mim? Bem, meus irmãos, Jesus nos dá hoje uma grandíssima pista, para que nós não fiquemos presos a sentimentos superficiais, como eu dizia, a ideias teóricas, abstratas, a palavras bonitas, mas que soltas ao vento se espalham e se dispersam. Jesus nos dá a dica de como é que eu consigo amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Jesus coloca uma condição para o meu amor verdadeiro a Deus. Ou seja, eu amo a Deus na medida em que, o segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui, meus irmãos, está a grande pista para que eu desça das ideias abstratas e passe para a prática concreta. Eu amo a Deus quando eu amo meu irmão. Qual irmão, Padre? Aquele que está próximo a mim. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque Deus sabe que nós somos gaiatos, que nós somos espertos, que a gente sempre encontra um jeitinho de se sair. Então, quem é meu irmão? É o teu próximo. É a pessoa que está próxima a você, ao seu lado. O seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu vizinho, o seu colega de trabalho. A pessoa que está junto a você. O pobre que bate à sua porta. O seu funcionário, o seu diarista, o seu patrão. Essas são as pessoas que, por meio delas, você chega a Deus. Porque se eu perguntar, quem aqui quer amar Deus de todo o coração? Todo mundo diz, quem aqui está disposto a amar de todo o seu coração o seu marido? Padre Zé, é tão difícil. O seu colega de trabalho? Alguns, Padre, tem outros que também não dá tanto. O seu vizinho, aquele que depois que você lavou a sua roupa todinha, estendendo no varal, ele botou fogo no negócio que ele rastelou do quintal dele. Quando a gente baixa do abstrato para o dia a dia, aí nós vemos a nossa incapacidade de amar Deus de verdade. Estão entendendo? Como não é tão simples? É simples, mas não é fácil. Simples. O que você tem que fazer para amar a Deus? Como prova de amor a Deus, amar as pessoas que estão junto a você. Eita, é difícil, é complicado, é duro, é exigente. Pois é, meus irmãos. Mas a medida do amor a Deus é a minha capacidade de amar e me dedicar aos próximos, sobretudo os mais débeis, os mais fracos, os mais difíceis. E o que Jesus está falando não é nenhuma novidade para os judeus. Vocês repararam na primeira leitura? Lá do livro do Êxodo. Deus, lá no comecinho da história do povo santo, Deus ensinando as pessoas a se amarem, a se respeitarem, em nome dEle. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, porque vocês também foram estrangeiros no Egito. Não façam mal nenhum à viúva, ao órfão, às pessoas frágeis. Se os maltratardes, gritarão por mim os fracos, e eu ouvirei o seu clamor. Então os judeus já sabiam que precisavam, pelos pobres, pelos fracos, pela viúva, o órfão, o estrangeiro, por eles, amar a Deus, chegar até Deus, se voltar ao Senhor. Então, vejam, qual é a vontade de Deus para mim então, Padre? Para que eu possa viver, para que eu possa amar, para que eu possa ser feliz, para que eu possa rechear a minha vida de eternidade e não ficar somente preso a esse mundo. Olhar para os lados com atenção, ser caridoso, gastar o seu tempo, as suas energias, os seus dons, as suas habilidades com aquelas pessoas que estão próximas a você. Esse é o caminho do amor a Deus, meus irmãos. Porque não há uma relação de amor a Deus que não seja baseada em provas de amor aos próximos. Tem uma passagem muito conhecida por nós, lá da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, e que eu copiei aqui. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, sou como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse amor, sou um nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres,
e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria. Agora, que amor é esse? Eu repito, não é um amor sentimental, um amor declarado, eu te amo, como eu amo. Não ama nada. Você nunca viu o casal de jovem, quando começa a namorar, que dá 2 semanas, eu te amo, não ama nada, não sabe nem o que é amor. Mas para se declarar, beleza, eu te amo, ama não. A primeira cara feia, o primeiro dia sem responder o WhatsApp, já estão intrigados um com o outro, que ama nada, rapaz. Não é um amor de declaração, repito, não é um amor de sentimento, porque o sentimento passa. O amor concreto, o amor operativo, inclusive a melhor tradução para amor aqui, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, é caridade, e não amor, porque a caridade necessariamente exige um esforço, uma ação, né? Para você ser caridoso, você tem que fazer alguma coisa para alguém, percebem? Então, é preciso esse esforço, porque a fé em Deus, sem amor ao próximo, é vazia, é falsa, é inútil, é morta, não vale de nada. Eu já contei aqui essa história algumas vezes, mas ela me marcou muito, eu gosto de repetir ela, porque sempre tem alguém que nunca escutou. Então, quem escutou, escuta de novo, para poder decorar também, que nem eu decorei. Eu estava na faculdade, no seminário, estudando para ser padre, e um professor nosso tinha feito os estudos dele fora, em Belo Horizonte. E lá, enquanto ele estudava, deram uma capelinha para ele cuidar. Capelinha pequenininha que ele celebrava todo domingo. Ele era padre e estudante, então não tinha uma grande paróquia, não tinha muito trabalho, mas todo domingo ele ia para aquela capelinha celebrar a missa. E ele conta que tinha uma senhora que tinha muita fé, uma senhora mais idosa, que sempre se sentava no primeiro banco. E disse que na hora da elevação do corpo de Cristo, aquela mulher levantava os braços, e às vezes ela chorava. E essa senhora sempre vinha acompanhada de uma outra moça, mais nova, bem mais nova que ela, que ficava pelos últimos bancos, e que também assistia a missa toda a vida. E o padre percebeu, como era uma capelinha pequena, que ele estava todo domingo, que aquela moça que acompanhava a senhora nunca entrava na fila de comunhão. E foi passando o tempo, ele foi criando intimidade com as pessoas. Um dia ele chamou: moça, me diga uma coisa, por que a senhora não entra na fila de comunhão? A senhora vive em algum estado de pecado? Eu posso lhe ajudar de algum modo? Aí ela disse assim: padre, não tem aquela senhorinha que eu acompanho toda a vida e deixo ela lá no primeiro banco? Sim, eu vejo, vocês sempre chegam juntos, você deixa ela lá e vai lá para trás. Eu sou funcionário dela, padre. Eu trabalho para ela. As filhas dela pagam para que eu cuide da casa e cuide dela, que ela já está com idade avançada, não pode fazer muita coisa, nem pode estar sozinha. Sim, mas me diga mais. Sim, então, padre, acontece que ela ali na igreja, eu vejo que ela se emociona, ela chora, ela levanta os braços, ela faz uma cara assim de muita piedade, rezando. Ele disse: é verdade, eu percebo que ela é uma mulher muito piedosa, assiste a missa com muita atenção. Mas o que tem a ver isso? Eu não estou entendendo ainda. Padre, em casa ela é bem diferente. Ela me maltrata, ela não deixa que eu me alimente com a mesma comida que ela come à mesa, eu não posso me sentar à mesa com ela. E começou a dizer todo o mal que aquela mulher fazia. E terminou dizendo: eu não vou entrar, padre, na mesma comunhão que ela. A fé daquela mulher era uma fé, eu repito, inútil, vazia, falsa, morta. Era tudo um teatro que ela fazia na igreja. Mentiroso. Por quê? Porque valia muito mais aos olhos de Deus se ela fosse capaz de tratar bem a sua funcionária como gente, de sentar-se à mesa com ela, de se alimentar com ela, de saber se relacionar, de falar com ela generosamente. Valeria muito mais do que todas as missas que ela assistiu. Vocês entendem? Como a fé sem o amor, sem as obras de amor, é morta, é vazia e mata os outros. Porque aquela mulher não conseguia ter fé, não conseguia entrar na fila de comunhão devido ao testemunho, contra-testemunho daquela senhorinha idosa. Agora acontece, meus irmãos, que para nós católicos
Como se diz popularmente, o buraco ainda é mais embaixo. Porque Jesus estava respondendo aos fariseus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas para nós que somos batizados, para nós que somos irmãos de Jesus, Ele nos dá um algo a mais, uma exigência a mais. Ele nos coloca um ideal ainda mais alto do que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Só que Ele só vai revelar isso lá no final da sua vida, quando Ele está prestes a entregar a sua vida. O capítulo 3 de São João nos ensina que Jesus amarrou, quando estava sentado à mesa com seus apóstolos para a última ceia, que Ele ia dar para nós o grande testamento do amor, que Ele ia dar para nós a Eucaristia. Naquele momento, meus irmãos, Ele pega aquele mandamento incompleto de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e o eleva a uma categoria plena, porque Ele se coloca como exemplo de amor. Amai-vos uns aos outros, diz Jesus, como eu vos amei. É muito superior de não fazer para o outro o que eu não quero que ele faça para mim, de amar e cuidar do outro como eu gostaria de ser amado e cuidado. Jesus nos ensina que nós devemos amar e cuidar dos outros como Ele nos amou. E como Ele nos amou? Amarrando uma toalha à sua cintura e lavando os pés dos seus discípulos, entregando a sua vida e derramando o seu sangue até a última gota no alto de uma cruz. Jesus deixou para revelar esse verdadeiro mandamento pleno só nesse último instante, porque ali os discípulos já estariam mais ou menos prontos. Ali estava muito próximo o exemplo final, derradeiro, que Ele daria de amor e de cuidado. A medida, o modelo de Jesus, meus irmãos, é aquele que Ele nos ensina. Não há amor maior do que aquele que é capaz de dar a vida pelo seu amigo. E esse é o nosso ideal, meus irmãos. Se nós vivemos assim, se nós somos capazes de lançar o nosso olhar e o nosso coração aos céus, então, meus irmãos, nós de fato levaremos uma vida plena, uma vida feliz. Se nós olharmos para Deus, foi assim que eu comecei a homilia. Se nós só estamos preocupados com o que é passageiro, nós vamos passar com essas coisas e vamos nos destruir. O nosso corpo vai cair, nós vamos morrer e tudo vai passar. Mas se nós depositamos a nossa expectativa, a nossa esperança em Deus, e se levamos a vida do tamanho da vida de Deus, então Ele nos erguerá, Ele nos salvará, Ele nos dará uma vida e uma vida eterna. Agora, como é, para encerrar, que nós iremos conseguir viver assim? É preciso, meus irmãos, contemplar Jesus na oração. É preciso escutar Jesus na sua palavra. É preciso comungar Jesus na Eucaristia. É preciso procurar Jesus nos irmãos. Não dá, é impossível viver isso que Jesus nos propõe sem contemplá-lo na oração, sem escutá-lo na sua palavra, sem comungá-lo na Eucaristia, sem procurá-lo ativamente na vida dos irmãos. Se nós não fizermos essas coisas, tudo que eu disse aqui, tudo que Jesus falou, serão palavras bonitas, mas sem valor, que não valem de nada. É assim, meus irmãos, que nós teremos os mesmos sentimentos de Cristo Jesus e que viveremos no amor total a Ele através dos nossos próximos. Fora disso, fora dessa vida concreta, dessa obra concreta de amor, essa conversa não passa de ideologia vazia. Peçamos a Deus nosso Senhor que nós tenhamos a ousadia de sermos corajosos e querermos ter uma vida do tamanho da vida de Deus, do tamanho da vida de Jesus. Assim seja.